Vamos lá, então. Quando a gente está falando do reading, o passo um, ok? É, sorry, vamos voltar aqui um pouquinho. O passo um é não leia o texto. Não comece a ler o texto. Não há tempo, gente. São dois textos longos, não dá para você ler. Não, é impossível. Ah, eu vou ler o texto e depois vou para as perguntas. Não faça isso. Primeiro, na leitura, na primeira parte, você deve começar pelas perguntas e não pelo texto, porque aí você já vai sabendo as informações, ok? Que primeiro não vai estar aí e o que que você precisa encontrar no texto. Understand? Então, chegou, abriu a prova de reading. Primeira coisa, não vai no texto, vai primeiro nas perguntas, ok? Nas perguntas, a gente vai identificar keywords. Como assim? Se a forma que a pergunta começa, se começou com what, com how, com why, tem umas que falam, ah, no trecho tal, ele falou isso porque queria dizer isso. Então, a gente vai ver quais são os tipos de ações, quais são as palavras-chave, qual que é a informação que está sendo cobrada daquela alternativa em si. A gente vai atrás de palavras de ação, action words, ok? O que são essas action words? Por exemplo, se está lá what, ou when, ou how, Fernanda, se fosse o how, o que ele está atrás? Se fala assim, how does the narrator feel? Esse how é o quê? O que você entende por esse how? Ah, como a pessoa vai fazer, como faz, como Isso, a se forma, certo? forma, é. Very good, a forma, a maneira, very good. Da mesma forma, se perguntar when, se perguntar how often, enfim, essas palavras de ação vão me dizer qual a informação que o autor está atrás. O autor não, que a questão está atrás. Detalhes específicos, se atentem para nomes. Por exemplo, what does Mary... Opa, Mary, eu tenho que ir atrás dessa pessoa aqui. Isso são palavras-chave, entendeu? Atrás de informações que são referentes a ela. Palavras conceitos. O que é palavras conceitos? Que podem aparecer com sinônimos. Isso aqui é o que mais acontece na prova. Não só no MT, mas qualquer prova de proficiência. Porque você não vai achar a mesma palavra que está na alternativa lá no texto. E isso é o que faz com que a gente peque ao ir direto no texto. Porque provavelmente a informação não vai bater. Você precisa ter esse know-how de sinônimos, precisa saber qual informação buscar. Então, por exemplo, aqui, ó, se tiver difficult situation, pode ser que apareça challenge, obstacle, struggle, porque tudo isso está relacionado com isso aqui. Understand? Fez sentido para vocês? Yes or no? Sim. Yes? Sim. Por exemplo, aqui, ó, quando eu falo, what was the biggest challenge faced by the researcher? Vamos supor que essa é a alternativa. As palavras-chave que eu vou destacar aqui, ó, é o challenge, que lá no texto pode aparecer obstacle, difficult, struggle. O researcher, que é o meu, ó, é os detalhes específicos, ok? E o biggest, ó, biggest. Por quê? Porque é o que vai falar. E lá no texto vai aparecer o greatest, worst, most serious, vai aparecer alguma palavra de destaque. E esse what aqui, ó, me faz dizer que é uma ação, uma ideia, alguma coisa do tipo. Se fosse o how, como a Fernanda falou, seria uma forma, pode ser um sentimento, sim ou não? Se tiver o feel lá na frente. Ou seja, esses essas palavras vão ser o meu norte para procurar a informação lá no texto.